Ok, produção, vamos começar? Vamos lá? Ok. Muito bem. Vamos iniciar hoje os nossos vídeos para falar um pouquinho sobre a questão das marcas, das patentes no direito. Vamos iniciar bem do início, vamos começar a falar um pouquinho sobre a questão do direito. Muito bem, gente. A palavra direito é uma palavra razoavelmente ambígua, ambígua no sentido de ter vários significados. Ou seja, quando a gente age de forma correta, disse que se agiu de forma direita. Quando se age de forma errada, se agiu de forma torta. O direito também tem a ver com a ideia de um conjunto de normas que a própria sociedade cria através de sua história, e essas normas passam a ser, ou pelo menos deveriam ser, seguidas por todos. Essas normas, na verdade, elas têm uma série de características que a gente precisa conhecer hoje aqui nesse vídeo. Além disso, é importante que a gente saiba que o direito, ele pode também ser considerado um fenômeno social. Cada sociedade vai definir as suas normas, vai definir suas punições e, obviamente, cada sociedade se organiza de um jeito. Isso também veremos daqui a pouco. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer umas definições aqui com vocês para que a gente possa, durante todo o nosso curso, ter alguns conhecimentos, algumas palavras, algumas expressões que vão ficar marcadas para nós. Primeiro é a ideia de falar de um direito natural. Muito se fala na ideia de um direito que é naturalmente do ser humano. O simples fato de você ser um ser humano, você faz jus a esses direitos. É um direito que nasce inerente a você. O direito natural, de certa forma, ele veio substituir a ideia de um direito divino, ou seja, uma ideia mais da Idade Média, muito ligada à ideia da religião, de que o ser humano, sendo filho de Deus, ele seria dotado de direitos. Com o fim da Idade Média, o início do antropocentrismo, a gente passa a ter uma outra realidade. Qual é a realidade? A ideia de que esses direitos são inatos. Então, sempre que você ouvir a palavra direito natural, a expressão, perdão, direito natural, fique sabendo que é a ideia de que o simples fato de você ser humano faz com que você tenha alguns direitos. Mas também existe o chamado direito positivo. O direito positivo, o direito positivado, nada mais é do que o direito que está consubstanciado nas leis, ele está consubstanciado nos códigos, ou seja, é aquele direito que foi escrito, é aquele direito que foi colocado, hoje em dia, no papel. Ou seja, são aquelas normas e regras que estão colocadas ali no papel para que a gente possa ter esse ordenamento jurídico funcionando. Importante também a gente fazer desde já uma distinção entre civil law e common law. Civil law e common law são grandes sistemas jurídicos, sistemas que na verdade acabam por se entrelaçar em alguns momentos, como nós vamos ver mais à frente, mas a civil law, que é o sistema que nós adotamos, ele é muito simples da gente entender. O que nós fazemos é criar regras, normas, leis, e nós pegamos e aplicamos essas normas ao caso concreto. Exemplo, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Pena, 6 a 12 anos. Se uma pessoa mata alguém, você pega a norma que está lá positivada, que está escrita, e aplica ao caso concreto. Ou seja, nós temos leis, regras e normas que se aplicam ao caso concreto. Por isso que, no caso brasileiro e nos outros países que usam civil law, é tão importante os códigos, as leis, as normas. Por outro lado, nós temos um outro sistema, que é o sistema da common law. O sistema da common law, que é um sistema mais voltado, por exemplo, para países como a Inglaterra, o próprio Estados Unidos, na maioria dos seus estados, é a ideia de que os precedentes fazem e determinam como o direito será decidido. Ou seja, você tem um determinado caso, um caso qualquer, um juiz que enfrentou aquele caso pela primeira vez, esse juiz tomou uma determinada decisão. Essa decisão vai ser reproduzida pelos outros juízes na medida em que forem sendo casos parecidos julgados.
É por isso que se diz que o direito da common law é um direito dos costumes, é um direito consuetudinário. É aquele direito que, na verdade, se reproduz com o tempo. É claro que a jurisprudência, ou seja, o conjunto de decisões reiteradas dos tribunais na common law é muito, muito importante. Essa jurisprudência é muito importante. No caso brasileiro, a gente tem também uma influência muito grande da jurisprudência, dessas decisões dos tribunais. Porque o que acaba acontecendo é uma situação na qual nós, às vezes, dependemos da interpretação que os tribunais, pode ser o Tribunal de Justiça do Estado do Rio, pode ser o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, o STF, a interpretação que esses tribunais fazem das leis. Então é muito importante que a gente também conheça, no caso brasileiro, a jurisprudência. Mas, eminentemente, o nosso sistema é um sistema civil law. Muito bem, pessoal. Vamos começar a falar um pouquinho da questão da norma jurídica. Norma jurídica. Muito bem, gente. É importante que a gente compreenda que a norma jurídica ela é uma norma diferente do restante das normas que a gente vê em sociedade. Quando você tem, por exemplo, uma norma de conduta social, que pode ser uma roupa, em determinada ocasião você deve usar determinada roupa. No enterro, talvez você vá de preto. Numa festa à noite, talvez você vá com uma roupa um pouco mais arrumada. De repente, uma festa ou um churrasco durante o dia, você vai com uma roupa mais despojada. Essas normas, apesar de serem muito importantes, elas, na verdade, são diferentes das normas jurídicas. Mesmo normas mais voltadas a questões ético-morais, como, por exemplo, ir ou não a um determinado, a uma missa, a um culto, a um determinado rito religioso qualquer, mesmo que você falte, ou mesmo que você não obedeça, mesmo que você receba a reprovação dos seus pares, você não será, por exemplo, punido, você não vai ser preso porque botou um vestido longo para ir num churrasco. Talvez é muito estranho, mas as pessoas talvez achem engraçado, mas você não será preso. A norma jurídica é diferente. A norma jurídica possui algumas características que a gente precisa conhecer. A primeira delas é a imperatividade, ou seja, a norma jurídica é imperativa porque ela acaba fazendo o que você seja obrigado a segui-la. A gente não pode escolher a lei que a gente vai seguir, infelizmente, né? Senão muitas pessoas iriam acabar escolhendo não pagar tributos, por exemplo, mas na verdade você é obrigado a seguir. A Constituição brasileira é muito clara, você não é obrigado a fazer nada, nem deixar de fazer, a não ser em virtude de lei. Então é importante que a gente compreenda que, na verdade, a norma jurídica não é um mero aconselhamento. Ela é uma ordem, ela é um comandamento que precisa ser seguido. Se não for seguido, vai trazer sanções. Então, a norma jurídica tem essa outra característica. Existem sanções concretas. Veja, na norma que a gente estava falando antes, quando a gente estava comentando, por exemplo, sobre ir com uma roupa errada numa ocasião, você pode sofrer, no máximo, como sanção, ter sua foto no Instagram e as pessoas fazerem algum tipo de brincadeira com você, talvez. Mas, na verdade, sanções reais só as normas jurídicas têm. Por quê? Porque as normas jurídicas também têm coercibilidade, ou seja, o Estado ele pode fazer com que você seja obrigado a cumprir determinadas sanções caso você venha violar a lei, caso você venha a romper aquela ideia do contrato social. Então é importante que a gente compreenda que, na verdade, a coercibilidade ela é algo inerente à norma jurídica. Veja, aquele churrasco que você foi de vestido longo e sapato alto, se você quiser, no próximo churrasco você vai de novo. Ninguém pode te obrigar a usar uma determinada roupa. Isso não faz muito sentido. Você vai no churrasco, você bota a roupa que você quiser. Porém, se a norma jurídica é a norma que é infringida, o Estado pode lhe obrigar a fazer algo diferente, ou pode lhe punir, incluindo penhorando seus bens, incluindo fazendo aí com que você perca a sua liberdade e várias outras coisas que a gente vai ver daqui a pouco.
Outra coisa importante, pessoal, é que a norma jurídica ela não depende de adesão. Por exemplo, quando nós falamos agora da sua religião e você vai lá no culto, na missa, você vai na celebração da sua religião, seja ela qual for. Na verdade, você escolheu aquela religião. Nós somos livres para escolher a religião que mais nos agrada, que mais nos conforta, que é melhor para nós. É uma escolha subjetiva, íntima de cada um de nós. Mas veja, a norma jurídica não é assim. Você não escolhe. Como eu falei antes, se fosse para escolher, a gente não ia querer, por exemplo, pagar tributo. Né? Chegar ali na época do imposto de renda, a gente fala, não vou pagar imposto de renda esse ano, não. Eu escolho não seguir essa norma. Então a adesão é obrigatória. A adesão é obrigatória. É algo que você tem que fazer. Não há como ser diferente. Além disso, a norma jurídica possui aquilo que a gente fala de bilateralidade, ou seja, o direito, ele acaba gerando, as normas jurídicas acabam gerando um direito para uma pessoa e uma obrigação para outra. Por exemplo, quando você compra um carro, você passa a ter o direito de usá-lo. E para todas as outras pessoas à sua volta, surge o direito de respeitar a sua propriedade. Você tem o direito de ter a sua privacidade na sua casa, a sua privacidade nos meios de telecomunicação. Você tem o direito de ter essa privacidade respeitada. E isso vai criar a obrigação de que todos nós venhamos a cumpri-la. Além disso, poderia ser um contrato entre duas pessoas, por exemplo. A gente poderia estar falando de um contrato de locação em que surge o direito de alguém de moradia e o outro tem que ceder a casa. Além disso, tem a possibilidade de esse aqui tem o dever de pagar. Então é importante que a gente compreenda que essa bilateralidade é algo que sempre aparece. É importante que a gente veja, então, que a grande diferença da norma jurídica para a norma social é a ideia de uma sanção. É a ideia de uma sanção. A ideia de que o Estado pode tornar obrigatória aquela norma. Muito bem, gente, para encerrar esse vídeo eu queria fazer aqui uma certa digressão, um raciocínio com vocês, porque às vezes as pessoas entendem um pouco errado essa ideia de que a norma jurídica tem imperatividade, traz uma sanção. Eu vou contar uma história para vocês. Há uns anos, eu não sei exatamente quantos anos atrás, Brasil, Suécia, o mundo inteiro estava discutindo a questão do bullying, que todo mundo sabe o que é. E aí o que acontece? A Suécia fez uma coisa interessante. Ela fez uma série de palestras para os professores, palestras para os funcionários dos colégios, chamou os pais para as escolas, conversou com os alunos, deu curso para todo mundo, fez uma campanha nacional de rádio e televisão para que as pessoas evitassem o bullying. No Brasil, o que a gente fez? A gente fez uma lei dizendo é proibido o bullying. Bom, se você interpretar ao pé da letra que a gente acabou de falar, você vai achar que, por exemplo, a solução brasileira é muito melhor. Porque a solução brasileira leva à ideia de que agora você tem uma sanção, uma imperatividade para quem pratica bullying. Enquanto na Suécia, esse pessoal que não sabe fazer nada, esses suecos, eles na verdade fizeram uma coisa que talvez não funcione. Pessoal, não é isso que a gente está falando. Na verdade, o que está acontecendo aqui é a seguinte situação. Existe a ideia de uma cultura, existe a ideia de uma forma de se portar de um povo. E isso também leva a uma certa coercitibilidade. Não essa coercitibilidade no sentido de você ter uma obrigatoriedade, mas sim porque a forma como a sociedade atua, a forma como as pessoas se portam na sociedade, acaba levando todos nós, por uma questão cultural, a agir de uma determinada maneira. Então, talvez a solução sueca, mesmo não tendo uma norma com coercibilidade e sanção, seja muito melhor, porque ela vai levar a sociedade para o caminho que a gente deseja. Enquanto a solução brasileira, o que vai fazer é gerar um monte de processo na justiça, porque eu não mudei a prática, eu não mudei o dia a dia das escolas, eu não alterei a cultura das pessoas. Então, mesmo com sanção e com coercibilidade, talvez a norma brasileira, o jeito brasileiro de resolver seja menos efetivo. Então a gente precisa compreender essa diferença. Não é porque eu vou criar uma lei
que através da lei, do comandamento, eu vou resolver todos os problemas. Não é isso. Na verdade, às vezes é muito mais efetivo investir na formação, investir na cultura e na educação de um povo. De qualquer forma, a norma jurídica mantém essa ideia de ter uma sanção, de ter uma coercibilidade, de ser imperativa. Ok? Muito bem, pessoal. Não deixa de curtir o vídeo. A gente volta daqui a pouco no próximo vídeo. Um abraço.